Fala galera concurseira, vamos iniciar aqui a aula de organização criminosa, a parte 1. Vamos iniciar aqui lendo o artigo 1º e depois a gente vai esquematizando a lei, beleza? O artigo 1º diz assim: esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, as infrações penais correlatas, procedimento criminal a ser aplicado. Vamos compreender bem essa lei. É uma lei nova de 2013. Podemos dizer que é uma lei nova acerca de muitas leis, porque é uma lei que foi criada em 2013 e a gente vai conhecer esta lei agora. Tranquilo? Quando falamos em lei de organização criminosa, não diferente das demais leis, toda lei, ela tem o quê? Ela vai ter o seu objetivo, ela vai ter a sua finalidade, ela vai ter as suas peculiaridades. Não é diferente dessa lei. Então vamos iniciar aqui vendo os 5 objetivos dessa lei. O primeiro objetivo da lei de organização criminosa é definir o que é organização criminosa. É uma norma penal em branco homovitelina. Por que é homovitelina? Porque o próprio complemento normativo está dentro desta lei. Show? Diferentemente de uma norma penal em branco heterogênea, porque o complemento normativo é diverso. Exemplo de norma penal em branco com complemento normativo diverso é a Lei de Drogas, o Estatuto do Desarmamento, que vai regular o Estatuto do Desarmamento trazendo o que é arma, dizendo quais são os tipos de arma, e assim como a Lei de Droga, que vai trazer a definição do que é droga na portaria 344 da Anvisa. Vamos entrar muito nisso aqui não. Então, isso aqui a gente fez a conceituação e vamos entender quais os objetivos. O primeiro objetivo que está descrito nessa lei é definir o que é organização criminosa. O segundo objetivo é o quê? Dispor sobre a investigação criminal. O que é investigação criminal? É o quê? Vai haver um inquérito policial, que é um procedimento administrativo, não é processo, lembrando disso. Também, outro objetivo da lei, meios de obtenção de prova. Por meio da ação controlada, que a gente vai estudar, por meio da colaboração premiada, entre outros que estudaremos. Infrações correlatas e procedimento criminal. Então, aqui são os objetivos da lei de organização criminosa. Vamos dando continuidade aqui. Eu trouxe o quadro para entendermos a diferenciação entre organização criminosa, entre a associação criminosa, a associação para fins de genocídio, a associação para fins de tráfico, ou seja, para o tráfico. Então vamos pegar a primeira diferenciação. A lei de organização criminosa, ela exige, no mínimo, 4 pessoas. No mínimo, 4 pessoas estejam associadas para a prática de quê? De crimes com penas superiores a 4 anos ou de caráter transnacional e que essa associação ela seja o quê? Estruturada e ordenada com divisão de tarefa, ainda que informalmente. Vamos ver aqui os requisitos. E que tem um objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza. Como eu já falei, mediante infrações penais, penas máximas superior a 4 anos ou infrações de caráter transnacional. Então, quer dizer que a organização criminosa, ela exige que exista esses requisitos perfeitamente. Então, a pergunta é, e se tem 4 pessoas, porém, essas 4 pessoas, que é o mínimo exigido pela lei de organização criminosa, existe 3 agentes imputáveis, porém um é inimputável. E aí, se configura a organização criminosa? Sim, se cumpriu todos esses requisitos, estruturada e ordenada, ainda que informalmente, aí
com a divisão de tarefa. Todos esses requisitos que a gente viu, mesmo tendo um inimputável, se configurará o quê? A organização criminosa. Outra pergunta interessante, professor. A organização criminosa, ela é crime hediondo? A regra, não. Cuidado com isso. A organização criminosa não é crime hediondo. Quando é que a organização criminosa será crime hediondo? Quando ela for constituída para a prática de crimes equiparados ou crimes hediondos. Show? Então vamos lá aqui. A associação criminosa, ela exige no mínimo 3 pessoas. Lembrando que é no mínimo. Digamos que a associação criminosa tem 3 pessoas, só tem 3 pessoas. Ela configura a associação criminosa? Sim. Digamos que a organização criminosa, ela tem 50 pessoas. Ela é organização criminosa? Sim. O mínimo exigido é 4 pessoas. É um crime de concurso necessário porque exige o mínimo de pessoas para que haja a configuração desse crime, a configuração da constituição da organização criminosa. Show? Associação para o tráfico exige no mínimo 2 pessoas. Associação para fins de genocídio, no mínimo 4 pessoas. Qual é a diferença como é que vamos diferenciar do genocídio para a organização criminosa? Porque são objetivos diferentes. Show? Então vamos lá aqui dando continuidade. Como já expliquei, mas vamos reforçar aqui. O parágrafo 1º diz assim: considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturada e ordenada e caracterizada pela divisão de tarefa, ainda que informalmente com o objetivo, qual o objetivo? De obter vantagem, seja diretamente ou indireta, aí, de qualquer natureza, mediante infrações penais, cuja pena máxima seja o quê? Superior a 4 anos. Lembrando que aqui são 2 requisitos. Essas penas máximas superiores a 4 anos é no caso se não for de caráter transnacional. Digamos que a infração é de caráter transnacional, mas a pena não é superior a 4 anos. Se configura organização criminosa? Sim, se cumprir esses requisitos que a gente já mencionou. Show? Então vamos lá aqui, dando continuidade aqui. Vamos lá. Parágrafo 2º diz assim: esta lei aplica-se também, olha aí, esta lei aplica-se também a quem? É só os crimes que estão na lei de organização criminosa? Não. O parágrafo 2º ele vai dizer que as infrações penais previstas, ou seja, os crimes, as contravenções penais que estão previstas em tratados ou convenções internacionais, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente, vai ser o que? Aplicado. Vai ser aplicado o quê? Vai ser aplicado ao crime também. Vai. Show? Vamos lá. 2. As organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática de atos de terrorismo, legalmente definido, também aplica a lei da organização criminosa. Muito cuidado com esse parágrafo primeiro. Vamos aqui para o artigo 2, um dos artigos que mais cai em prova. Vamos ler aqui. Ó. O artigo 2º diz assim: promover, constituir. A gente vai conhecer cada verbo que está aí. Promover, constituir, financiar, integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Qual é a pena? 3 a 8 anos e multa. Além de ter a pena de 3 a 8, vai ter o que? A multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Quer dizer que se praticou uma organização criminosa e praticou outro crime, aí pode não ter o prejuízo e responder o quê? Por concurso de crime. Vai somar o quê? As penas. Show? Então vamos aqui. Quem é o sujeito ativo? Quem pratica a organização criminosa? Qualquer pessoa. É um crime comum. Quem sofre? Quem é o sujeito passivo? O Estado. Todas as pessoas, ou seja, a coletividade. Show?
Quando falamos no verbo promover, o que é promover? Promover é quem cria, quem origina a organização criminosa. Quem constitui é quem forma, quem organiza. São coisas diferentes. Quem financia? Quem financia é quem custeia, quem provê o que as despesa com a organização criminosa. Existe 3 pessoas imputáveis e vem outro imputável e diz assim, eu vou custear, eu vou financiar a organização criminosa, a prática desses crimes. Ele vai ser o quê? O financiador. Então ele vai o quê? Fazer parte. Quem integra é quem faz parte. Show de bola? Então vamos lá aqui. Muito cuidado com essa diferenciação. O parágrafo 1º, atualização 2025, diz assim. Nas mesmas penas, aqui a forma equiparada. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação da infração penal que envolve a organização criminosa se o fato não constitui crime mais grave. Prestem bem atenção. Nós falamos o conceito de organização criminosa, falamos como é feita a organização criminosa, mas quer dizer que se a pessoa ela não integra, se ela não financia, se ela não constitui, se ela não promove, ela pode responder pelo crime de organização criminosa? Pode. Quando que ela pode responder? Quando, olha aqui, ó, quando ela não fizer, ela não for integrante, ela não participar, ela não constituir, ela não promover, ela não financiar, quando ela impedir, se a pessoa impede para que não ocorra a investigação da infração de organização criminosa, quando ela embaraça essa investigação, ela vai responder pela mesma pena de 3 a 8 anos da Lei de Organização Criminosa. Show? Atualização 2025. Parágrafo 2. As penas aumentam-se da metade se a atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Prestem bem atenção. Quando fala emprego de arma de fogo, a lei ela não distingue se é permitido, restrito ou proibido. Emprego de arma de fogo. Quer dizer que pode ser arma de fogo de uso restrito. Vai aumentar a pena de metade? Sim. Quer dizer que se for de uso permitido, vai aumentar de metade? Sim. Show? Ela só diz emprego de arma de fogo. Quando é exercida a organização criminosa, ela é exercida por comando individual ou coletivo, ainda que ele não pratique os atos de execução, ele só é o comando, ele exerce o comando, ou ele faz parte do comando coletivo. A pena é o quê? A pena é agravada. Não confunda, comando coletivo ou individual, pena agravada. Se for com emprego de arma de fogo, aumenta o quê? Até metade. Não é metade, é até metade. Show? Então, muito cuidado com isso daqui. Olha aí. O parágrafo 4º diz assim. A pena é aumentada, outro aumento de pena aqui, ó. Cuidado com esses aumentos de pena que despenca em prova. Existe o aumento de pena até metade, se for arma de fogo. Existe a agravante se exercer comando individual ou coletivo. E existe o aumento de pena, ó, que é mais pouquinho. Que é mais pouquinho. Olha aí. Ou seja, de 1/6 a 2/3. No caso, aumenta de 1/6 a 2/3 se houver participação de criança ou adolescente. Quem é criança? Uma pessoa até 12 anos incompleto. Quem é adolescente? Entre 12 e 18 anos. Então vamos lá. Se há um concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. Vamos entender isso aqui. Quer dizer que se o agente público ele está usando a função dele, se valendo da condição, quer dizer que vai ter esse aumento aqui de 1/6 a 2/3 perfeitamente. Show? Outro aumento de pena aqui, ó. Se o produto do proveito da infração penal, ele é destinado todinho ou uma parte para onde? Para o exterior. Pegou o produto, a vantagem de qualquer natureza que foi adquirida através dessa organização criminosa e foi enviado para o exterior.
seja uma parte ou seja todo, vai haver o que? O aumento de pena de 1/6 a 2/3. Show? Muito cuidado. Outra majorando totalmente de pena aqui. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Se as circunstâncias do fato evidenciam a transnacionalidade da organização criminosa. Muito cuidado com esses aumentos de pena. O parágrafo 5º diz assim, ó, se houver indícios suficientes, não é necessário ter ocorrido o processo todo julgado, não. Se houver indícios que apontem que o funcionário público integra a organização criminosa, o juiz ele não vai, olha aqui, ó, o juiz ele não vai determinar o afastamento cautelar, não. O juiz ele pode, cuidado, se há indícios de que o funcionário público ele integra a organização criminosa, o juiz ele pode, cuidado, o pode, o verbo poder, faculdade. O juiz ele pode determinar o afastamento cautelar do cargo, do emprego ou da função, sem o prejuízo da remuneração. Muito cuidado. Que as bancas faz o quê? Diz que o juiz ele deve afastar e ainda com o prejuízo da remuneração. Se houver indício, o juiz, se ele entender que que deve afastar, ele afasta, mas não é obrigatoriedade, não é dever do juiz afastar. Ele pode determinar o afastamento. Show? Quando as medidas se fizer necessária a investigação ou a instrução processual. Cuidado com isso daqui. Olha aí, ó, a condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego, mandato eletivo, a interdição do exercício da função ao prazo de 8 anos subsequente do cumprimento da pena. E aqui eu trouxe esquematizado. A condenação, ela vai trazer esses efeitos. De que? Perda do cargo, mandato ou função pública, interdição, exercício do cargo, a função pública. E aí o prazo que ele fica subsequente tem que ser depois. Subsequente o que é o cumprimento de pena. Ele cumpriu 5 anos de pena, um exemplo. Após os 5 anos de pena subsequente, ele vai passar 8 anos aí interditado sem poder assumir uma função pública, um cargo público. Ou seja, a perda do cargo ela é o quê? Ela é automática. Lembrando que na lei de organização criminosa a perda do cargo é automática. Na lei de tortura a perda do cargo é automática. Na lei do racismo não é automática a perda do cargo. Ou seja, na lei de abuso de autoridade também não é automática a perda do cargo. Show? Então, muito cuidado com esses detalhes aqui. Vamos aqui para o parágrafo 7, que diz assim: se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria da Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Prestem bem atenção. Digamos que digamos que um policial foi indiciado, houve indícios que o policial ele estava participando de uma organização criminosa. Tem indícios de que ele estava participando de uma organização criminosa. O que é que acontece? A Corregedoria vai lá e instaura uma investigação, um inquérito policial. E comunica a quem? Comunica o MP. O que é que o MP faz? O MP designa quem? Membro para acompanhar esse inquérito policial. Para acompanhar esse inquérito policial até a conclusão do inquérito. Show? Outro ponto interessante. As lideranças de organização criminosa, líderes de ORCRIM, de organização criminosa armada, que tenha armas à disposição, deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Isso aqui é divergente. A doutrina entende que seja inconstitucional. O condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime, cumprimento de pena ou livramento condicional,
ou outros benefícios prisionais se houver elemento probatório que indica a manutenção do vínculo associativo. Vamos entender. Digamos que o indivíduo ele integra uma determinada organização criminosa. Ele pode progredir do regime se ele indicar ainda que ele há um vínculo associativo com essa organização criminosa, ele não vai progredir de regime. Show de bola? Vamos lá, dando continuidade aqui. Fazer questão. Primeira questão da lei de organização criminosa. Diz assim, ó, vamos ler aqui o enunciado. Instituto AOCP. Sair aqui para ficar melhor. Diz assim, tendo em consideração a lei de organização criminosa, lei 12.850 de 2013, analisa as assertivas e assinale as corretas. Show de bola. O item 1. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturadas, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefa, ainda que informalmente, com objetivo aqui, ó, de obter direta, indiretamente, vantagem de qualquer natureza, show, mediante prática de infrações penais, cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Aqui é o conceito perfeito de organização criminosa. Então, o item 1, ele vai estar o quê? Ele vai estar perfeitamente correto. Então, vamos para o item 2. As penas aumentam até metade se a atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. E aí, se houver emprego de arma de fogo, vai aumentar ou não? Perfeitamente. Isso aqui, se houver emprego de arma de fogo, aumenta até a metade. Porém, se houver concurso de agente público que ele usou da função, se valeu da função dele, para a prática de organização criminosa, aumenta de 1/6 a 2/3. Se houver a participação de criança e adolescente, também vai haver esse aumento de pena de 1/6 a 2/3, entre outros que estão no rol. Vamos para o item 3. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego, mandato eletivo ou interdição para o exercício de função, cargo público, pelo prazo 8 anos subsequente do cumprimento de pena, perfeitamente o texto legal. Então, se o item 1, o item 2, o item 3 estão corretos, a gente já vai eliminando. 1, 2 e 3. Então, aqui já encontramos o quê? O gabarito. Mas vamos ver aqui o erro da quarta, né? Vamos ver aqui. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 10 anos, acesso direto e permanente ao juiz, do Ministério Público, do delegado, de polícia, aos bancos de dados, de reserva e registro de viagem. Não é 10 anos, é o quê? São 5 anos. Show? Então vamos lá aqui, gabarito da primeira questão, letra C de concursar. Vamos para a questão de número 2. Olha aí. Questão de número 2 diz assim, também do Instituto AOCP. Preencha a lacuna e assinala a alternativa o quê? Correta. De acordo com o que dispõe a Lei 12.850, de 2013, considera-se organização criminosa a associação de quantas pessoas? No mínimo. A gente viu que a organização criminosa é um crime de concurso necessário, que exige um mínimo de pessoas. Aí, são quantas pessoas? 3? Não. São 2? Não. São 5? Não. São o quê? 4 pessoas. Uma questão clássica. Vamos lá aqui para a próxima questão. Questão de número 3 da FGV, que diz assim, ó, encerrado o trabalho investigativo, conjuntamente pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, em observância às formalidades legais, 10 pessoas diferentes foram denunciadas pela prática de organização criminosa. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 12.850, assinale a opção que não apresenta causa de aumento de pena ao crime de organização criminosa. Ela quer uma que não tenha aumento de pena. Vamos entender aqui. Ó. Letra A. O concurso de funcionário público, valendo-se da organização
dessa condição para a prática de infração penal. Aqui tem aumento de pena, porém não é o gabarito, porque ela quer uma que não tenha aumento de pena. Então tem aumento de pena de 1/6 a 2/3. Letra B. O produto ou proveito da infração penal destina-se no todo ou em parte a outro estado, não é a outro estado. É o quê? É para o exterior. Exterior, perfeitamente. Então aqui já encontramos o quê? O gabarito da questão, letra B de bola. Show? Letra C. A organização criminosa que mantém conexão com outras organizações independentes. Perfeitamente. Aqui é aumento de pena. As circunstâncias do fato evidenciar transnacionalidade. Perfeitamente também é outro aumento de pena. Então não é o gabarito porque ela quer uma errada. Show? Vamos para a próxima questão. Vamos para a última questão. Questão da FGV, que diz assim, ó. De acordo com a Lei 12.850, aquele que promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, estará sujeito a que pena? De reclusão indicada na lei e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. B. De detenção, não é pena de detenção, é reclusão, indicada na lei sobre a qual incidirá a causa de diminuição de pena, caso o produto proveito da infração destinar por parte ao exterior. Isso aqui é um aumento de pena de 1/6 a 2/3. Então não é. D. Indicada na lei sobre a qual incidirá a causa de diminuição de pena, se mantiver conexão. Isso aqui é aumento de pena, é um dos aumentos de pena da lei de organização criminosa de 1/6 a 2/3. Portanto, o gabarito é o quê? Letra A de aprovado. E rumo à aprovação. Curte, compartilha, ativa o sininho para que você possa assistir mais aulas como essa.